50º dia aí com ele, Lucas, capítulo de número 6. Vai começar falando a respeito de Jesus ser o Senhor do sábado, do versículo 1 até o versículo de número 11. Primeiro, porque os discípulos de Jesus estavam pegando milho para comer e os fariseus questionavam por que seus discípulos fazem o que é errado. Então Jesus fala, Davi, no dia que estava com fome, foi no templo e pegou o pão que era da apropriação e ainda assim Deus não o acusou. Depois Jesus vai na sinagoga, tem um homem lá que está com uma das mãos mirrada, então eles ficam olhando para ver se Jesus ia curar aquele homem pelo fato de ser sábado, procurando um meio para acusá-lo. Jesus fala, é correto fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou deixá-la se perder? Então Jesus vai lá e cura aquele homem. Do versículo 12 até o versículo 16, Jesus chama então os seus 12 discípulos. Tinha várias pessoas que acompanhavam Jesus naquela época, mas esses 12 que ele listou aqui, ele chamou eles à parte, falou assim, vocês terão meus discípulos, vão ter maior proximidade comigo, porque existiam várias pessoas que seguiam Jesus. Depois, do versículo 17 até o versículo de número 26, vai falar, né, que várias pessoas vinham até Jesus para serem curadas, para serem libertas, porque Jesus tinha todo o poder de Deus. Então Jesus começa, olha para os seus discípulos, começa a falar que seriam bem-aventurados aqueles que eram pobres, porque deles era o reino dos céus, bem-aventurados aqueles que tinham fome, porque seriam satisfeitos, aqueles que choram, porque eles iriam rir, e aqueles que forem perseguidos por causa do nome de Deus, eles deveriam se alegrar, porque da mesma maneira perseguiram os profetas e agora perseguem a Cristo. E fala que ai daqueles que eram ricos naquele tempo, porque eles teriam não teriam consolação, porque a consolação deles já era nesse mundo, que aqueles que tinham fartura, porque iriam passar fome, aqueles que riam iriam se lamentar, e aqueles que falavam bem deles, era ai deles também, porque fizeram a mesma coisa com os falsos profetas passados, falavam bem deles. Isso agora do versículo 27 até o versículo 36, Jesus está falando, então, ensinando a respeito de que devemos amar aqueles que nos perseguem. Porque amar aquele que nos ama é fácil, fazer o bem para quem nos faz o bem é fácil. Mas é aquele que nos persegue, é para esses que nós devemos demonstrar o nosso amor. Do versículo 37 até o versículo 42, vai falar a respeito do julgamento do próximo, para a gente ter atenção enquanto a isso, porque a mesma medida que usarmos para medir os outros, medirão a nós também. Nós devemos ter cuidado para fazer com as outras pessoas aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. E se a gente for, de certa maneira, falar alguma coisa para alguém, repreender alguém, para a gente se atentar primeiro como está a nossa vida, para ver que a trave que está no nosso olho, antes de tentar tirar o cisco que está no olho do próximo. Do versículo 46 até o versículo 45, vai falar a respeito da árvore, falando que a árvore boa produz bons frutos, a árvore maus frutos, falando do coração do homem, né? Aquele que é bom produz bom fruto do seu coração, aquele que é mau produz mau fruto. Do versículo 46 até o versículo 49, encerrando assim esse capítulo, Jesus vai falar a respeito da prudência, que compara a pessoa que ouve as palavras de Jesus e as guarda como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas e ela permaneceu de pé. E aquele que não ouve, o que construiu a casa sobre a areia, quando vieram as chuvas e os ventos, a casa não permaneceu, ela caiu. Esse foi o resumo, então, Lucas, capítulo de número 6. Que Deus abençoe a sua vida e te ajude nessa leitura de conhecer as Santas Escrituras.